Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa. Toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou o Luiz Leão e tenho aqui comigo, como sempre, de um lado, meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Gusta, você já pôs a mão em todas as paredes da sua casa pra ver se tá tudo bem? No máximo vai ter aquelas de gesso, né? Como é que é o nome daquela? Drywall. No máximo é uma parede que você não sabia que era drywall e aí você descobre, de repente, bater numa porta forte assim, ela balança. É no máximo, mas nunca atravessei uma parede aqui não. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada. Lucas, você já falou pra sua terapeuta sobre os portais que aparecem aí na sua casa do nada? Não, mas eu imagino que a abordagem seria internação, né? Se começasse a vir esse assunto na terapia, na próxima terapia já estaria a ambulância lá na porta me esperando. Você não acha que a sua terapeuta ia aparecer lá na sua casa pra checar se o portal era verdade ou não? É, como qualquer terapeuta faria, né? Iria à noite na sua casa, checar se você estava falando a verdade. E aí, cinéfilos e cinéfilos do Meia Pantufa? Cada vez mais a internet serve de referência para o cinema. O mais novo exemplo de história criada em fóruns e transformada em longa-metragem é Backrooms, de Ken Parsons. O jovem diretor se inspirou em uma creepypasta para produzir uma série de vídeos no YouTube e chamou suficiente atenção para que seu projeto se transformasse em um filme da A24, né, famosinha, com a Renate Reinsve e o Chiwetel Ejiofor, que provavelmente eu vou falar meio errado aí o nome desse Chewie, vamos apelidar de Chewie. Geralmente, projetos importados do YouTube ou de videogames costumam sofrer nas telonas. Será que Backrooms é mais um desses casos? O que a gente achou do filme? E o que a gente pode esperar dos projetos futuros de um diretor tão jovem? Mas antes do episódio começar, segue o Meia Pantufa nas plataformas que você ouve. Com apenas um clique, você vai ser o primeiro a saber dos novos episódios e isso ajuda demais o podcast a continuar crescendo. E outra coisa importante demais é avaliar. Dar 5 estrelas no feed do Meia Pantufa no Spotify, curtir esse episódio no YouTube e fazer o mesmo nas outras plataformas é essencial para a distribuição do podcast. A gente tá pertinho da marca das 100 avaliações e você pode contribuir. E agora a gente tá também no Substack. Pode não parecer, porque o Substack tá parado, mas a gente tá lá, tá, gente? Essa semana, se tudo der certo, essa semana já vai ter conteúdo novo lá, as coisas estão voltando das férias, a gente entra na rotina toda de novo. Então segue o Meia Pantufa lá pra receber conteúdo escrito toda semana, em tese. Seja ele uma expansão do debate do episódio, seja algum assunto mais quente do momento, ou uma crítica de filme que não chegou a virar episódio. Já tá por aqui, lá na meiuca deste conteúdo de Backrooms e concordou com alguma coisa, discordou de algo ou só quer participar? Então comenta aí, porque esses comentários não só são muito legais pra gente conversar com vocês, como aumentam a relevância do podcast. Já falei, vou falar de novo, eu adoro quando vocês comentam, a gente tem uma base de comentários que tá crescendo e a gente sempre gosta muito quando vocês falam, mesmo que seja só pra falar assim, que bosta de episódio, a gente gosta muito quando vocês comentam, é muito legal saber o que vocês estão pensando. Né? O que nunca é. Os episódios são muito bem feitos e que não tem mas a gente não controla a opinião de todos, né? Vai que tem gente achando uma bosta, vai saber. Mas não existe esse comentário aí. Gente, vamos evitar fazer esse comentário. Chegou a hora! Hoje é dia de falar de Backrooms, um não lugar, no Meia Opinião. Meia Opinião. Se tá dando tudo errado na sua vida, você tá triste, tá deprimido, as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, pense bem, porque tudo tem um lado positivo. Pelo menos você não é primo do Ken Parsons. O Ken Parsons, diretor de Backrooms, ele fez 21 anos no ano de 2026. Tá bom, pessoal? Backrooms é uma creepypasta, como o Gustavo comentou. Ela nasce de uma foto que foi postada na internet de uma loja de imóveis lá nos Estados Unidos. E era uma foto de um lugar normal assim, só que ela era um pouco estranha, né? O termo unsettling, né? Que é um pouco esquisita, que te deixa um pouco incomodado, sabe? Você não sabe muito bem porquê. E ela ficou rodando na internet aí, as pessoas esqueceram dela um tempo, mas um belo dia algum anônimo postou no 4chan essa foto de novo. 4chan é uma rede de fóruns aí, tá, gente? E postou essa foto e falou que aquilo eram backrooms. Colocou uma espécie de teoria sobre aquele lugar, que aquele lugar era uma espécie de glitch da realidade. Era um lugar desconhecido no qual você poderia cair sem querer.
quê. E aí, como todo fórum de internet, caso vocês não estejam familiarizados com eles, as pessoas foram inventando regras e colocando novos conteúdos e crescendo uma espécie de lore em cima dos backrooms e criaram essa creepypasta. Uma creepypasta é uma história de terror de internet, né? Geralmente interativa, que as pessoas vão criando, elas são muito comunitárias, né? Backrooms é uma dessas. E aí eles criam essa série de regras e o Ken Parsons, que era um adolescente de 16 anos, resolveu pegar essas backrooms e transformar num conteúdo usando ferramentas gratuitas ou pirateadas de internet como o Blender e o After Effects. Então ele, sentado no computador dele aos 16 anos, criou uma série de curtas pro YouTube, pro canal dele, o Ken Pixels, com a visão dele dos backrooms. Ele criou uma história ali, paralela, e fazia essas imagens de ambientação de backrooms. Hoje ele tem mais ou menos 2 horas de conteúdo só com esses curtas. E assim, ele postou o primeiro em janeiro de 2022 e em fevereiro o James Wan já tava em cima dele pra transformar aquilo num longa. E isso virou, em 2025-26, o longa Backrooms, que tava em cartaz nos cinemas até outro dia. Ainda está em alguns cinemas porque ele ganhou uma versão estendida que voltou pras telas de cinema. Dirigido e escrito também pelo Ken Parsons, então ele sai do YouTube e vai fazer esse longa, vai tentar transformar essa creepypasta, esse trabalho de um adolescente de 16 anos, num filme de Hollywood com gente que tá na crista da onda, como a Renate, né, que tá trabalhando feito doida, a Renate Hainsby. Quem é da cinefilia aí já está apaixonado nela há muito tempo. E o Ken Parsons vem aos 20 anos de idade com seu primeiro longa nas mãos, então pelo menos seja feliz que você não é primo do Ken Parsons, porque o Natal deve ser bem complicado na família dele. Lucas, fala um pouquinho aí do que você achou de Backrooms, qual foi a sua experiência com essa creepypasta transformada em longa-metragem pela A24? Cara, esse filme de cara, assim, ele já é muito curioso, né? Você já fica... Cara, isso daí surgiu, né? Com esses boatos de internet, o fórum e toda essa background que a galera foi criando sobre o negócio. E realmente as backrooms, né? Tem aquele visual de prédio comercial, sabe? Vazio. E todo mundo já viu um, assim, todo mundo já foi numa cidade, assim, parece que você bate o olho naquilo ali, são esses prédios mais comuns, cidades grandes, né? Todo mundo que já esteve num prédio assim, ou já viu isso em filme, que seja... Cara, você bate o olho naquilo e realmente tem essa sensação, assim, de você... Eu já estive num lugar assim, todo mundo já viu um lugar assim, só que eles conseguem deixar isso mais esquisito possível, né? Cara, e isso funciona muito bem no filme, essa sensação de esquisitice, de estranheza, de tensão. Eu acho que isso eles conseguem emular muito bem, assim, o filme inteiro, desde o começo, e eu acho que isso é o que eu mais gosto no filme. Essa sensação que eles conseguem, que eles tentam e que eles conseguem emular muito, assim, de você ficar o tempo todo, assim, cara, você se sente preso naquele lugar, quando as cenas vão pra lá. Você se sente... A sensação não é nem claustrofobia, não. A sensação é de, cara, eu tô num lugar completamente desconhecido, um labirinto, que parece que é tudo igual, parece que eu tô tocando de roda, cada sala que eu entro é uma coisa mais estranha que a outra, e tem alguém aqui que pode me pegar aqui a qualquer momento. Então, você assistindo o filme, eu acho que eles conseguem trazer muito essa sensação de tensão no ar, de você ficar preocupado. Se você for assistir esse filme sozinho na sala escura, meu amigo, se você tiver aquele sofá mais no meio da sala, que pode passar alguém atrás, não faça isso. Deixa o sofá encostado na parede. Você sabe que ninguém pode chegar por trás de você. Pronto, está seguro, pelo menos. Então, assim, ele é esse tipo de filme. Você vai ter essa sensação, assim, de, cara, sai daí logo, que lugar estranho, que lugar esquisito. E, enfim, eu acho que isso funciona demais, os cenários. E isso não é tão simples de fazer, né, como parece, porque, ainda mais aqui, que a gente tá falando de salas vazias, né? Então, você conseguir passar essa sensação com o tipo de ambiente que eles têm, que não é um ambiente não é um cenário que é rico demais em várias coisas que eles tiveram. Não, é um cenário que eles trabalham muito mais a iluminação e como os personagens se sentem naquele lugar, como que eles vão andando por ali do que qualquer outra coisa. E assim, talvez o Luiz já vai puxar isso daí, mas em vários momentos aqui eu lembrei do Lynch nesse filme. Ele tem umas cenas aqui que são muito Twin Peaks, cara. Demais, assim. Pelo menos umas 2 aqui que na minha cabeça, na hora, já veio e falou, cara, o Lynch faria esse filme aqui, se ele fosse falar desse tema, ele faria muito parecido com isso aqui. E, enfim, funciona muito, porque é o que o filme quer te passar, né? Essa sensação de perturbação, de tensão, de estranheza, de você estar num lugar desconhecido e que cada cômodo que você vai entrar, você não sabe o que esperar dali, e até os seres que estão ali, que você pode encontrar, são talvez os mais perturbadores que você já viu. Agora, eu acho que o filme ele se perde um pouquinho quando ele tenta fazer algo além disso. Eu acho que o filme ele funciona muito bem nesse quesito de ambientação, do que são as backrooms, e nem no sentido de explicar o que são as backrooms, porque ele não se preocupa em explicar demais também. Isso eu acho que funciona
funciona bem no filme. As cenas onde os personagens estão lá e tudo mais, isso tudo funciona muito, mas chega uma hora que o filme precisa ir pra frente, você entende, tá, beleza. Eu entendi que os personagens, eles vão entrar nesse lugar, eles vão enfrentar coisas lá dentro, eles precisam sair de lá, aquilo ali significa uma coisa pra cada um, você vai, conforme os personagens vão entrando e conforme você vai vendo como cada um lida lá dentro, você vai entendendo o que aquele lugar faz pra cada um, o que ele pode ser, o que ele não pode, mas chega uma hora que a história precisa ir pra frente e eu acho que isso o filme não consegue fazer. Eu acho que o filme se perde, assim, do meio pro fim, tá? Tipo, é isso, a gente tinha as backrooms aqui, foi tudo muito tenso. É como se você entrasse no... Como é que chamava aqueles labirintos de shopping que a gente entrava e tinha os personagens... sabe? Labirinto de shopping? Eu sei o que você tá falando. Tinha uns... Todo shopping tinha uma época do ano que tinha tipo um labirinto, assim, uma casa... É tipo a casa dos monstros, que você pagava pra entrar e você tinha que sair do outro lado do aquela labirinto. casa do terror, casa dos espelhos. É, tipo esse casa do terror. Uhum. Então, é meio essa sensação que eu tenho no final do filme. Ó, beleza, você entrou nas backrooms, teve toda essa tensão, todos esses personagens lá e tudo mais. Agora você saiu, beleza, acabou. A diversão era isso, tchau. Eu não sinto que a história consegue se concluir bem, assim, em termos de resolver os arcos dos personagens, de levar aquela história pra frente. Acho que eles dão uma explicação ali no final do que é aquilo, do que são as backrooms. Eles tentam dar essa explicação ali muito genérica, assim, que eu acho que era uma coisa que não precisava acontecer no filme. E aí eu sinto que o filme fica um pouco perdido. Então eu gostei bastante do filme, muito pela experiência que ele causa, por esse incômodo que ele consegue causar e essa pegada bem perturbadora dele. A Renate Hansby tá muito bem no filme, o Chewie, que eu não vou conseguir pronunciar o nome dele inteiro aqui também, tá muito bem no filme. Eu gosto muito da atuação dos dois, mas acho que até o personagem dele, acho que se perde um pouco. O da Renate até que não, mas até o personagem dele eu acho que se perde um pouco e é meio deixado de lado a partir de certo ponto do filme, e eu sinto falta desse desenvolvimento maior, tanto do arco do personagem dele, quanto de uma conclusão um pouco melhor, que eu sinto que o filme, depois que sai dali, ele não tem mais nada a dizer, sabe? Eu concordo um pouco com o Lucas, assim, no sentimento de que o filme tem os seus problemas ali mais pro final, mas eu acho que não é nenhuma questão de não saber, de não ter o que falar. Eu acho que ele até tem um monte de coisa pra falar, mas essas coisas, elas não fazem muito sentido, assim. Eu acho que ele não aproveita muito bem o material que ele tem, ele não faz as relações necessárias pra aquilo tudo fazer um sentido no final e causar no espectador uma sensação de que você passou por uma jornada completa, assim. Eu acho que a gente tá falando de um diretor que tem experiência em curtas no YouTube, que é um formato bem diferente de fazer um filme, né, de fazer um longa de 1h30, de 2 horas e tudo mais. Então, ele manda muito bem quando a gente tá falando de found footage, quando a gente tá falando de criação de tensão por meio desses cenários que ele mesmo estudou tanto, que ele participou ativamente dentro dos fóruns para construir e fazer, né? Ele é parte dos backrooms, né? Acho que não tinha ninguém melhor para fazer um filme sobre backrooms do que o Ken Parsons. Então, eu acho que o filme foi dado à pessoa certa, a construção de universo, a arquitetura, né, do filme, ela é muito bem montada. Eu acho que, inclusive, o que brilha é o found footage, sabe? Eu acho que não é nem só a tensão e a construção do cenário como um todo. É quando o filme vai pra primeira pessoa, quando você coloca os personagens pra viver aquela experiência, porque... Nossa, o começo do filme é excelente. Exatamente, o começo do filme é muito bom porque ele te coloca naquela tensão de meio videogame, né? Eu acho que os backrooms, ele tem um pouco dessa estética de videogame, essa estética de primeira pessoa. E é muito aqueles joguinhos clássicos de horror que a gente jogava antigamente, assim, que você ficava com uma visão... Aquela coisa meio Resident Evil 2, assim, que você fica com uma visão lá na quina do quarto e aí você vê as coisas acontecendo lentamente, você não tem muita noção do que pode aparecer. Às vezes você ficava lá observando 3, 4 minutos um quarto vazio e só te dava muito medo de estar olhando para aquele quarto vazio e não tinha explicação, porque não tinha um jumpscare, não tinha uma coisa assim muito evidente que marcava como um horror clássico, né? E eu acho que é esse o ponto, assim, eu acho que na verdade são várias coisinhas assim que vão se misturando nesse filme que me desagradam, sabe? No fim das contas, já anuncio, eu não gostei desse filme, eu não gosto de Backrooms, eu achei que é um filme que funcionaria muito bem se fosse uma continuação de curtas do diretor, né, do Parsons, mas eu acho que como filme ele não consegue juntar todos os temas que ele tem na mão, porque assim, a gente tem um personagem que tá preso dentro da própria mente, né, dentro de um divórcio que ele não consegue superar, ele tá dormindo dentro da própria
própria loja de móveis, porque é o único lugar que sobrou pra ele, então é como se ele tivesse confinado dentro da própria cabeça e ao mesmo tempo dentro da própria loja, que é a única coisa que sobrou pra ele. Então ele tá se agarrando naquela âncora que é um espaço, que é um lugar, né? E não uma relação necessariamente. Então ele faz esse link assim já pra gente entender que, olha, o Backroom, ele tem a ver com a mente das pessoas também. Em algum momento não é só sobre o lugar, também tem uma relação com as pessoas, também é pessoal. Aí quando ele vai lá pra psicóloga dele, também tem esse link, né? Porque a psicóloga, ela sofre com uma mãe, ela passa por um luto, né? Ela perde uma mãe que prendia ela dentro de casa e ela não conseguia viver o exterior. E aí esses dois personagens, cada um com a sua carga emocional, subjetiva, estão presos dentro desse labirinto da mente, que é não conseguir superar traumas, não conseguir sair do próprio sofrimento, né? Os dois têm vidas muito... Quando a gente vai lá pra vida íntima deles, eles têm um jeito de lidar com a vida muito apático, né? Ela assiste televisão, assim, com uma cara de que não tem nada empolgante acontecendo na vida dela. Ele tá meio surtando, assim, né? Ele tá num processo meio psicótico de tentar se entender, tentar entender o que tá acontecendo. Ele também tá tentando um pouco de sucesso capitalista, né? Tentando fazer uma propaganda vestido de pirata pra poder conseguir mais vendas dentro da loja dele. É aquele clássico, né? Tipo, dos garageiros e americanos. Tem muito esse clichê. É garagem, loja de móvel, loja de imobiliário, né? Os real estate, eles fazem muito essas caricatices nos Estados Unidos de, tipo, montar um personagem e play along com esse personagem pra vender mais. Do Sol Maior? Exatamente. Ah, esqueci a música, que droga, do Sol Maior. Tem a propaganda do Sol Maior. Mas é bem essa pegada do Sol Maior. Ai, que ódio, não lembro agora. Mas é isso, assim. Eu acho que ele consegue fazer esses links, assim, na estrutura do filme dele, mas quando ele vai colocar dentro do roteiro, parece que aquilo ali não me convence o suficiente, sabe? Parece que aquelas histórias daquelas pessoas, elas não se vinculam diretamente com os backrooms. Parece que os backrooms são coisas tão alienantes mesmo, os liminal spaces, né? Aquela coisa, tipo, de que você tá num lugar que você não era pra tá. Era um lugar que não tem nada a ver com a realidade que a gente tá vivendo aqui. A primeira imagem que vazou, que foi publicada no 4chan, era aquela coisa, se você fosse desclipado, né? Se você fosse tirado do chão, né? Das suas bases, de onde você vive, da sua estrutura atual de percepção da realidade. Se você fosse tirado ligeiramente disso, você pararia provavelmente num backroom. Então é uma coisa que eu acho que não tinha que estar muito ligado, assim, sabe? A subjetividade e a âncoras emocionais e ao concreto que marcou a mão da menininha lá quando ela era pequena. Tipo assim, não tem nada a ver com os backrooms, sabe? Eu achei que ficou uma coisa meio imposta porque os filmes precisam ser assim. Ficou uma coisa meio tipo, todo filme precisa ter uma âncora emocional, os personagens precisam ter essa âncora emocional. Gente, não precisa. A gente entendeu que os liminal spaces, os backrooms, eles são lugares que, tipo, a gente não sabe como entra, a gente não sabe como entra, não sabe como sai, e a graça é ver as pessoas se ferrando lá dentro, sabe? É meio que, tipo, parar dentro de um videogame e esse videogame dar susto, e esse videogame ser estranho, e ele causar desconforto, independentemente de como você foi parar lá. Então, o filme ele se preocupa muito mais em explicar o porquê os personagens foram parar lá, e como eles saem, o que os backrooms fariam na jornada deles, né? Tipo, o que acrescentaria ter passado por um backroom, e não se preocupa em explorar os backrooms, assim, de fato, sabe? Eu acho que tem determinado momento que poderia ter sido qualquer... aquela sequência final ali de perseguição poderia ter sido em qualquer outro cenário de filme de terror. É uma cena de perseguição qualquer, assim, de um massacre da Serra Elétrica, de um Jason, sabe? De uma coisa que não... de um slasher qualquer, de um pânico, que não tem uma estrutura de backroom. A estrutura de um backroom, ela é muito diferente. Ela tá muito mais ligada ali no primeiro ato, a essa confusão mental, a essa dificuldade de você entender onde você tá, né? De passar por um ambiente, de um ambiente pro outro, sem perceber que passou de um ambiente pro outro. E tudo isso vai se perdendo muito porque essa ligação, esse elo com os personagens vai ganhando mais peso a
ao passo que o filme vai evoluindo, né? E é o primeiro filme do cara, ele é muito novo, e eu entendo que pode ter sido muito uma pressão de, tipo, cara, eu preciso fazer um filme que faça sucesso, que seja palatável pras pessoas, porque meia dúzia de pessoas assistem, meia dúzia não, o cara tem milhões de views, né, nos curtas dele de Backrooms, mas assim, um nicho de pessoas é uma coisa. Agora, pra eu ir pro cinema e fazer um público maior me assistir e entender a minha mensagem, eu vou ter que trazer uma coisa mais palatável. Só que no fim das contas ele não é bom. Ele não consegue nem explorar o suficiente os backrooms. Parece que você fica sempre faltando alguma coisa dos backrooms, apesar de ter sido um ambiente imenso, com vários quartos, vários ambientes e tudo mais. Parece que falta a gente descobrir coisas ali dentro. E também a gente não entende nada daqueles personagens. E, tipo, no final do filme eu não entendi nada o que ele quis dizer com aquela menina. Porque se ele tivesse feito ela, por exemplo, num hospital psiquiátrico muito no raso, final né? do filme. Porque ele começa a falar dele. Porque ele parece que não tem coragem de fazer as coisas. Se o final do filme, por exemplo, fosse a menina num hospital psiquiátrico, tipo, pra valer, e aquilo ali como se fosse tudo na imaginação, talvez teria sido muito mais corajoso do que ele fez, sabe? E, tipo, dá a entender de que ela tá louca, tal qual a mãe, e aí no final vem uma explicação de, tipo, não, realmente nós temos aqui um backrooms pra descobrir, pra debater aqui cientificamente. Tipo, nada vai pra frente, sabe? A psicologia que é tratada em relação à mãe não vai. E aí a questão dos cientistas tentando descobrir também não vai. O arco narrativo do nosso personagem principal também não deu em nada. A gente não descobriu nada sobre ele, a gente não sabe a intenção daquilo. Então, assim, realmente não funcionou pra mim esse filme. E era, assim, uma coisa que eu tava feliz de ver uma coisa nova no cinema, né? Porque eu acho que isso que é legal de Backrooms. Apesar de ser uma coisa nichada lá na internet, e é uma coisa que as pessoas já tinham um pouco de noção do que era, quando vai pro cinema é uma coisa nova. Ninguém tinha feito com tanto... A 24 fazendo um filme, poxa, tem muito mais moral. Então, quando a gente vê o produto final e dá uma sensação de tipo assim, eu não terminei o filme porque eu vou falar mais depois, eu vou fazer uma sequência, tipo, chateação, termina seu filme, explica as coisas que estão dentro aí do seu filme, né? É aquela coisa que, inclusive, é um problema frequente, que tá se tornando um problema frequente da A24, né? Que a gente até falou aqui, que é essa necessidade de sempre ter o trauma, falar da depressão, falar de alguma coisa, sabe? Sempre tem que ter, não pode ser um filme de terror pelo terror, não pode ser uma coisa só a fantasia pela fantasia, sempre tem que estar ligado a um trauma do personagem, sempre tem que falar sobre ansiedade, depressão, a solidão, pós-pandemia, sabe? Sempre tem que ter essas coisas, assim, ligadas ao filme. E aqui parece ser uma exigência, assim, pro filme e que meio que não funciona, não se conecta direito. Sim. É um bom exemplo pros críticos do Lynch de como é difícil fazer o que ele fazia, né? Porque, assim, o Lucas falou muito da pegada lynchiana, eu acho que tem uma inspiração clara, porque todo longa que vai lidar com coisas semi-reais, a gente vai lembrar dele, particularmente diretores americanos, claro, né? Então você tem algumas sensações, e tem os bonecos, a coisa da postura que fica parada, que é um simulacro, você não sabe se é uma pessoa ou não, se é um espírito ou não, se é um boneco ou não, então assim, tem uma coisa claramente muito lynchiana ali no desenho do filme, dentro dos backrooms, claro, mas assim, acho que eu não vou nem falar nada, porque o Gusta matou a charada do que é o grande problema pra mim, assim. Esse filme é mais um daqueles que tem cara de não ter caldo suficiente para um longa-metragem. É uma excelente ideia que na hora de virar uma longa-metragem ela tem que ser transformada em algo que a ideia não é capaz de cooptar dentro de uma visão comercial de um filme que precisa apresentar um universo novo para um público leigo, não nichado, e precisa devolver dinheiro, porque é um projeto que envolve a produtora do James Wan, envolve o Osgood Perkins, envolve a A24, ele quer se aproveitar do público cult que segue o YouTube, mas ele precisa trazer isso pra um outro público. Ele tem que abarcar coisas muito diferentes na mão de um cara de 21 anos que tem que ser o coordenador desse projeto e tem que enfrentar batalhas porque ele quer uma visão artística da coisa, enquanto quando você faz cinema de longa-metragem em Hollywood, você não pode só ter uma visão artística das coisas. É impossível, porque senão não dá retorno. Então, assim, tem gente com 60 anos, com 70 anos que não consegue bancar isso na indústria. Imagina você tendo 21.
nicho surgindo do YouTube. Então, assim, eu saí com uma impressão melhor do que o Gusta saiu. Eu acho que o filme tem diversos problemas, mas eu gosto muito de boa parte dele pela ousadia que boa parte dele tem, assim. Eu acho que ele tem... Transformar uma creepypasta num longa-metragem não era tarefa fácil. Geralmente, trabalhos, como a gente falou na introdução, geralmente trabalhos que vêm do videogame, que vêm do YouTube, eles patinam na hora de ir pro longa-metragem, justamente porque é muito difícil conciliar uma visão estrutural, tradicional, que todas as produtoras têm de como um longa deve ser, e chocar isso com a cultura do YouTube, que é completamente livre, que as pessoas vão de acordo com o que elas acham, elas criam as suas próprias comunidades e não precisam de validação externa pra fazer com que as suas histórias tenham apelo pra elas mesmas. Então, assim, você tá lidando com dois universos muito diferentes. Eu acho que pra um cara de 21 anos que tem que lidar com essas óbvias pressões que a gente tá falando aqui o tempo inteiro sobre produtor metendo a mão, sobre engravatado metendo a mão, sobre obrigações comerciais, obrigações de bilheteria, obrigações de ter uma história central, coesa, que funcione, ter os problemas típicos da nossa época no, entre aspas, pós-horror, como o Lucas falou. Pra ser engajante tem que ter trauma, pra ser engajante tem que ter depressão, pra ser engajante tem que, sabe? Botar esse projeto na mão do moleque de 21 anos, eu acho que ele já fez muito mais do que eu imaginava, sabe? Então eu saio com uma impressão positiva de modo geral, apesar de concordar com as críticas que o Gusta fez quase que integralmente, assim. Me lembra um pouco A Noiva, separando as coisas, claro, são filmes radicalmente diferentes, mas em termos de perspectiva do diretor versus perspectiva do estúdio, eu acho que a Maggie Gyllenhaal conseguiu ainda bancar mais as loucuras dela do que o Kane conseguiu aqui. Mas ela tem rodagem, né? Ela é uma Nepo Baby, ela tá na indústria há um tempão, ela tem nome, ela tinha um baita de um elenco, ela já tinha longas antes, então ela tinha mais cacife pra peitar o estúdio e fazer uma coisa um pouco mais bizarra, que ainda assim tem os seus traços de apelo direto comercial, sabe? E aqui eu acho que o que atrapalha os backrooms é a necessidade, como o Gusta falou, é a necessidade de você ter uma história, você tem personagens carismáticos, você tem gente conhecida, você precisa ter uma história central, você precisa que os backrooms simbolizem mais claramente algo que está se passando na cabeça desses personagens. Você precisa ter uma ideia mais vinculada. Os backrooms não podem aparecer pra qualquer pessoa, eles vão aparecer porque eles são uma representação de algo, porque eles são o simbolismo de algo. E na indústria que a gente tem hoje, por isso que eu comecei comparando com o Lynch, esse algo precisa ser mais claro. Porque o Lynch bancava, né? Falava assim, olha, você até consegue entender que tem um subtexto aqui, mas você não vai fazer a menor ideia de qual é o subtexto. Você vai acrescentar o subtexto ao filme. E eu consigo fazer isso porque eu sou muito bom e eu já consegui me bancar aqui na indústria falando que os meus filmes são assim, e quem quer ver que veja, quem quer gostar que goste, quem não quer gostar que não goste. Então, assim, ele tinha essa coisa do você injeta conteúdo nos meus sonhos, nas minhas explicações. Você vai ter a interpretação que você quiser. E você tem essa tendência dentro de uma estrutura de backroom. O exercício de construir uma creepypasta comunitária, ele é essencialmente isso. Você não tá só colocando seu conteúdo, a sua interpretação, você está criando aquele mundo, né? É isso numa escala elevada ainda por cima. Então, o conceito era muito legal e é muito legal que ele seja passado a mais pessoas. Muita gente vai ficar curiosa sobre o que é isso e vai pesquisar e vai procurar podcasts como o nosso ou como outros que vão falar mais sobre isso, que vão falar sobre outras creepypastas, vão descobrir um mecanismo vão descobrir um conteúdo muito legal da internet, que a ideia das creepypastas é muito legal. Procurem todas as que vocês puderem, é muito divertido. Então eu acho que tem algumas ideias muito bem estabelecidas ali, particularmente dentro dos backrooms em como explorá-los. Só que eu acho que tem alguns poréns. Eu acho que a resolução 4K, 8K, que seja, ela atrapalha um pouco o filme. Eu acho que quando você vê os shorts, você vê os curtas dele no YouTube, você compara o tom, assim, o granulado do digital ajuda muito filmes, ajuda muito os curtas, sabe? Ajuda muito no tom. Eu acho que a gente passa por esse grande problema em boa parte da indústria também, porque a gente tem essa tendência de ter as coisas o mais claro possível, né? E isso às vezes não é o ideal, especialmente pra filme de terror. Eu acho que nos curtas do Backroom, que eu
recomendo que também assistam, o fato de você tá vendo pouco, de a sua câmera ser limitada, da movimentação ser limitada, de ser granulado, de a resolução não ser legal, de você sair procurando por detalhes, por pistas, dentro de um ambiente pouco claro, ajuda muito. Tanto que o Gusto e o Lucas falaram aqui que quando você tem a pegada found footage do filme, ele é melhor. E ele é melhor mesmo quando você tá na câmera digital, quando você tá no found footage. Agora, quando você tá naquela câmera aberta, naquele clarão, eu acho que alguma coisa se perde ali, sabe? E mesmo pra criar esse ambiente meio esquisito, meio creepy que a gente precisa que ele crie. E eu acho que tem um outro problema conceitual. Eu tava vendo o Ken Parsons falar com o James Wan, eles fizeram o podcast da A24 falando um pouco sobre as origens do Ken Parsons. E tem uma coisa que me pegou ali que o Ken Parsons falou, que é sobre a falta de significado dos backrooms. Ele não quis classificar os backrooms como inferno ou como purgatório, porque ele fala muito do aspecto acidental dos backrooms. Não existe razão, não existe motivo. Você pode se desligar da realidade por um momento e cair ali e nunca mais sair. Não é uma punição. Não é uma recompensa. É um labirinto que pode vir, sei lá, de uma uniformização de pensamento, de uma uniformização de comportamento. E você vai ter aquele labirinto que tem uma coisa meio criada pelo ser humano, né? Porque ele parece mesmo um escritório, como o Lucas falou. Mas não existe razão, você não tá sendo punido porque tá lá. Isso ele falando, ele dando a entrevista. E aí você vê o filme, e o filme não é bem assim, né? O filme transforma o backroom numa espécie de punição, numa espécie de maneira de lidar com trauma, porque aí, pra mim, ele peca de verdade, ele não resiste a explicar. E aí tem uma cena do tio Etel com a Renate em que ele vira e fala, olha, a gente tá falando de camadas de memórias, tudo que você já viu, tudo que já aconteceu está aqui em algum nível, você tem camadas e camadas e camadas e a escada, e ele faz isso, ele mostra isso, né? Ele não resiste a tentar explicar. E aí a gente não sabe se é porque o diretor quis, se é porque ficaram com medo do público não entender, do público não absorver. É aquele eterno dilema, a gente fala disso aqui em tantos outros conteúdos, né? O eterno dilema entre ser autoral, ter um cinema de autor, versus você ter os apelos comerciais que precisam ser atendidos. Então eu acho que o filme tá uma desandada, assim como o Lucas falou, tô replicando vocês aqui, eu sei, mas ele dá uma desandada quando ele tenta pessoalizar demais, ele tenta trazer o backroom pra uma coisa mais psicológica, que é aquela psicologiazinha fácil do pós-horror, que é a temática do filme de horror hoje, né? E trazer pra uma coisa mais pessoalizada, isso aqui simboliza alguma coisa pra pessoa porque ela tem um trauma anterior e não sei o que, e aí a coisa perde o significado que o próprio diretor argumentava, que é o do nada, que é o do acidente, é o do acaso, é só um desligamento, é só um glitch, não existe razão, não é porque você foi mal que você caiu aqui, é porque aconteceu, sabe? E aí esses dois mundos tentam coexistir, eu acho que eles não casam muito bem, o mundo de explicar o que é aquilo, de vincular aquilo à pessoa, à psique, ao trauma, e você ter esse mundo que é um nada, que é um mundo de labirintos. Esses dois mundos têm dificuldade de coexistir, eu acho que o filme acaba ficando truncado por causa disso. Mas eu acho esse cara muito estiloso, gente, sério mesmo. Tem algumas ceninhas, você pensar que esse cara tem 21 anos, pelo amor de Deus, tem algumas cenas que ele faz tão bem, que ele monta tão bem, que ele tem uma visão tão boa assim, tão criativa. É aquele filme que você olha e fala, gente, imagina quando esse cara estiver assim no auge dos seus poderes, sei lá, aos 40 anos, com 10 longas na carreira, o que ele vai ser capaz de fazer? Porque ele é muito bom em ângulo de câmera, ele tem algumas imagens muito estilosas, ele tem alguns jeitos de estruturar o filme dele muito legais. Logo nos primeiros minutos tem uma cena muito boa, que é um contra-plongé, que estão jogando detrito em cima das duas meninas. Elas estão olhando, você tá vendo a cara delas e o céu, e aí de repente vem um trator e joga detrito em cima delas assim. Já é um shot que você... Poxa, esse é um moleque de 21 anos, e olha o shot que ele pensou pra começar o longa dele, que aquilo não tá realmente acontecendo, é como ela se sente. Então ele faz algumas escolhas muito legais, especialmente considerando a idade dele. Então é aquele filme que tem essa incompletude, e eu não falo porque ele tem o final aberto, não é isso, mas assim, ele tem essa incompletude de uma história que parece que foi colocada ali porque o filme precisava ter uma história, e não porque ela realmente fazia parte da ambientação, mas é o tipo de filme que me faz olhar pro diretor e falar assim, gente, aonde ele vai depois daqui? Tomara que ele faça muitos longas, porque ele tem muita capacidade, ele tem uma visão diferente, não é qualquer
qualquer diretor que vai fazer o que ele tá fazendo aqui. E eu fiquei pensando muito em Obsessão, sabe? Antes de passar pra vocês. O Gusta queria falar um pouco de X-Ray também. Caso vocês não conheçam, a gente fala um pouco de X-Ray também na frente, porque eu acho que participa do mesmo conceito. X-Ray é um jogo sobre ficar preso numa plataforma de trem, tentando sair. Depois a gente fala mais sobre isso. Tem um filme japonês do ano passado também. Acho que eles conversam muito. Mas falando, eu pensei muito em Obsessão assistindo esse filme, principalmente porque são os dois filmes de terror que fizeram algum barulho no começo de 2026, né? Na metade de 2026. E são filmes muito diferentes, sabe? Porque eu acho que o Obsessão, ele é um filme mais... que joga mais no seguro. Ele é mais simples, ele joga seguro, ele tem uma fórmula específica, um jeito de filmar específico. Ele vai agradar, ele está agradando porque ele tem um tom muito seguro, muito simples, muito direto de fazer. E aqui eu acho que Obsessão, no fim das contas, é melhor filme, é um filme mais assistível, mas eu acho o Backrooms mais corajoso, sabe? Porque ele aposta mais no estilo e numa vibe, em algumas coisas diferentes, em algumas coisas que são muito mais de sentir, de especular, de ficar incomodado do que de necessariamente ficar aterrorizado ou de estar envolvido com uma história. É mais do que caralhos está acontecendo aqui, né? E até por isso ele falha um pouco quando ele tenta se explicar demais. Mas eu acho que são... Eu sempre coloquei os dois muito em paralelo enquanto eu tava pensando neles, porque eles são filmes radicalmente diferentes que fizeram algum barulho, sabe? Que se estruturam de forma muito diferente. Mas é isso, assim. Eu gostei, apesar de concordar com várias das críticas que o Gusta fez. Eu acho que é um filme legal, que aponta bons caminhos pro diretor, assim. Eu no fim gosto do filme também, porque a experiência de ver ele quando se passa ali nos backrooms, quando ele leva os personagens lá pra dentro, você tá sem entender direito o que é aquilo, ali eu acho que é onde o filme mais funciona. E você falou uma coisa, Luiz, que eu gosto muito do filme, que é o estilo dele também. Eu gosto de como ele né, falei muito dessa construção da tensão e tudo mais, mas visualmente também. Visualmente o filme se sustenta muito bem. Mas ali, o problema pra mim, do meio pro fim, quando eles metem o Stranger Things, que enfia o cientista pra explicar o negócio, estamos estudando isso daqui há alguns anos e vamos tirar você daí. E aí vê que tem toda uma organização científica ali por trás. Aí já me perdeu. Ali naquele... mostrou o cientista ali, já me perdeu. Mas acho que não precisava... Nossa, não precisava daquele final, gente. Mas no fim das contas, eu ainda acho legal, porque eu ainda tenho... Sabe por que eu acho legal? Porque ele vira e fala assim, eu também não tenho a menor ideia do que tá acontecendo. Tipo, me ajuda aqui, por favor. A gente tá aqui, mas a gente sabe mesmo tanto que você. Estamos aqui estudando isso aqui há não sei quantos anos, não entendemos nada ainda. Não, pelo menos eles não explicam, né, ao máximo ali, não, isso daqui na verdade, não sei o que, um projeto, mas quando vão pra essa pegada ali de, temos que colocar um cientista pra mostrar que o negócio é um negócio que existe ali, estão estudando aquilo, isso dá margem pra eles fazerem uma franquia sobre backrooms e eles ficarem querendo explicar cada vez mais a cada filme, que aí eu acho que vai só degringolar o negócio. Então, se forem fazer outro filme, gente, vão pro rumo da experiência do backrooms, esquece o cientista já não entendeu, ele já dispensa a galera, já fecha o projeto, já acabou a verba. Deixa só o povo entrar lá dentro porque ali o filme funciona muito ali pra mim. E eu fiquei muito... Tinha tempo que eu não vi um filme que eu ficava tão preso assim, cara, o que tem nessa próxima sala? Não sei. Que bicho é esse? O que tá acontecendo? Que roupa é essa? Tem um gigante, tem um anão, tem uma mulher que do nada vem andando mancando. Cara, então assim, isso daí eu acho que funciona muito assim no filme. O filme é muito estiloso e tal, mas essa coisa de querer colocar uma ligação com os personagens, né? O peso do trauma e tudo mais, e querer se explicar ali do meio pro fim, sem conseguir também, eu acho que é onde perde um pouco. Primeiro filme, mas no fim eu acho um bom filme, assim. Dá aquela sensação de, nossa, podia ter sido tão melhor. Potencial desperdiçado. Mas é isso, cara. A gente tá com um diretor que tá começando aí, né? Mas é aquela sensação de... Sabe quando pega uma série que você é acostumado a assistir, sempre aquela série de comédia ali de 26 minutos o episódio, aí fazem um filme e o filme sai uma bosta? Aí você entende por que tem que ter 20 minutos o negócio. Porque ali funciona. Quando você vai pra um longa-metragem, você vê, cara, quando precisa de muito tempo pra desenvolver isso aqui, parece que não tem mais o que desenvolver. A gente sempre fala meio com pesar, né? Parece de não ter atingido um pouco das nossas expectativas com relação à construção do universo. Fica faltando sempre mais construção de universo, porque você tem 2 horas de filme pra se aprofundar no conceito daquilo, né? E aí era uma oportunidade de ouro que ele tinha e que ele quis abraçar tantos outros temas e que ele, deixa a desejar, assim, na construção do próprio
core, que é que são os backrooms. Então, eu fico triste por causa disso. Você não trabalha a estrutura, e eu vou trazer o Exit 8 aqui agora, porque é um filme japonês excelente, assim, esse eu achei topíssimo, assim, na construção de mundo dos backrooms, porque aí backrooms é uma coisa meio domínio público, tá, gente? Não foi... É coisa de fórum, essa coisa... Ninguém sabe quem criou. Da imagética aí de um grupo de pessoas. Então, assim, as pessoas vão... Tem vários jogos, tem várias formas de se trabalhar com backrooms. Ele no fim das contas, ele é meio que um medo, um novo medo que a gente descobriu que a gente tem desse corporativismo abandonado, assim, essa coisa meio, tipo, a gente tá batalhando tanto pra esses escritórios, esses não lugares que a gente só passa pra trabalhar e teclar e tudo mais, pra esses lugares existirem, mas e quando falta o ser humano ali dentro, aquilo ali fica muito estranho, aquilo ali fica muito bizarro. Também tem vários outros ambientes, tipo, é um parquinho de diversão no meio do shopping. Se você vê com crianças brincando, é divertido, mas se você vê abandonado, já não é muito bacana, já vira um liminal... Nossa, tinha quando eu era criança, num shopping abandonado aqui em Rio Verde, que eu morria de medo. Exato, esses são os liminal spaces, né? Então ele tem toda essa pegada. E aí eu acho que a ideia, por exemplo, do Exit 8, de fazer aquele ambiente, né, que é uma estação de metrô, fazer aquele ambiente virar a estrutura do seu filme, você transformar o seu filme na estrutura do próprio lugar, é o que deveria ter sido Backroom, sabe? Porque a mecânica do filme tem que estar atrelada à mecânica do espaço, porque nós estamos falando sobre Backrooms, nós estamos falando sobre um filme de terror que vai te dar medo pelos lugares, não é o monstro em si que vai te dar medo, não é a psicologia da pessoa, o medo, o trauma da pessoa que vai te dar o medo vem do lugar, vem do espaço. Então a estrutura tem que te dar medo, a estrutura do filme tem que te explicar parte daquilo, parte do que tá acontecendo com o personagem, mas também a se aprofundar dentro do lore, dentro do que é o Backroom, né? Mas Exit 8 é um filme japonês e Backrooms é um filme americano, né? Vamos mais uma vez, né? Exatamente. Mais uma vez, a culpa dos Estados Unidos da América. E assim, essa questão toda de... Eu gosto quando trazem a questão da psicologia pros filmes. É muito interessante quando você Depende. tem... Mas assim, eu gosto. Eu particularmente, sabe? Como espectador, eu gosto quando trazem. Quando o filme quer explicar alguma coisa de uma forma mais dentro da psique humana e tal, eu acho divertido, eu acho legal. Em geral, eu gosto também. Mas isso tem que fazer sentido pra sua história, isso tem que colar, sabe? Agora colocar uma mãe doida, colocar ela como psicóloga, ele como paciente, gente, mas tá tudo muito óbvio, assim, começa a ficar uma coisa meio, olha, nós temos uma coisa muito séria sobre a mente humana pra falar aqui, hein? Tem personagens aqui que vão falar sobre a mente humana. E aí quando o filme vai pro vamos ver, né? Tipo, o que vocês têm pra falar? Não fala, não explica. Então, ele derrapa muito nisso, sabe? Eu realmente fico com esse pesar. É um sentimento meio de pesar de ter um material muito legal e que se fosse direto pro found footage, assim, que é onde o filme brilha, ele teria sido fantástico, gente. Ele sabe muito bem dirigir cenas de terror, cenas de found footage. Aquela sequência que o menino cai no buraco, que o menino some, que aparece o sangue e que ninguém sabe pra onde que o menino foi. Aquilo ali é, assim, a pepita do filme. É incrível. É a melhor parte do filme. Na minha opinião, é a melhor cena do filme. Então, aí depois ele abandona tudo isso. Aquilo ali não aparece mais, assim, daquela forma, né? Fica uma coisa meio tipo, dá pra comer nossos personagens. Putz, agora ele tá indo por esse lado, assim, meio galhofa. Tipo, tava dando medo, agora não tá dando mais medo. Aí, depois que os personagens viraram massinha, aí não adianta mais você fazer o seu personagem lá, pirata, olhudo, correr atrás da menina, que eu já não tenho mais medo dele, sabe? Tipo, todo mundo é meio massinha. Começa a perder o encanto da coisa de não ver o personagem, de ter medo dos espaços escuros. Começa a ficar uma coisa meio tipo, vai, termina então, vai. O que você tem pra falar, sabe? Eu senti um pouco disso no final do filme. Eu acho que o meu incômodo é porque ele quer fazer uma coisa psicológica interna porque essa é a tendência e não porque ele quer mesmo ou porque ele precisa mesmo. É porque é uma regra de filme de terror americano, coisinha A24, hoje em dia. Qual que tá? Beleza, você tá fazendo isso aí, mas qual que é o traço psicológico? Você tá fazendo isso aí, mas qual que é o trauma? Porque é tendência de mercado, gente. É tendência de mercado, e é por isso, assim. E eu acho que isso é chato, porque quando você consegue ver as estruturas por trás da concepção do negócio. Sobre um filme que é inerentemente bizarro, inerentemente incoerente. E aí você consegue ver as engrenagens
rodando, é um pouco deprimente mesmo, eu acho. E assim, eu acho que ele patina até nesse sentido, porque por que o monstro é dela, já que o filme vai pra um lado psicológico, internalizador, como é a tendência, por que o monstro dela é ele, sabe? Então assim, beleza, é um monstro interno, mas o monstro interno dela é ele, ela sente culpa em cima dele, ele é uma manifestação da culpa dela, sabe? Eu acho meio bobo, porque eu acho que ele é forçado em cima de uma ideia que seria muito mais legal, desconexa. Só que ao mesmo tempo, eu penso assim, fazendo o advogado do diabo, seria mais legal pra mim, que adoro esse tipo de coisa, que não preciso ver o prédio pronto, sabe? Então a gente tá encaixando dois mundos muito diferentes. É o cinema autoral versus o diretor que precisa fazer dinheiro. A gente tá falando da indústria de Hollywood, gente. A A24 já é indústria. A A24 não é, o filmezinho indie sem risco, não. É indústria. É grande. Precisa dar retorno. Tem investidor e o caralho é 4. Então, assim, ele tem que perder algumas batalhas pra fazer uma história que vá ter algum envolvimento com o público. E aí ele perde o charme do YouTube. Evidentemente, isso ia se perder em alguma medida. Então, eu faço sempre uma leitura de melhor que dava pra fazer, sabe? A gente tem muito essa discussão aqui, né? Eu acho que é o melhor que dava pra fazer, porque eu tenho certeza, vendo o cara conversar, que essa historinha do psicológico, do trauma, do não sei o que, foi uma batalha que ele perdeu pros produtores, sabe? Eu tenho certeza que se dependesse dele, não tinha sido assim. E aí sai essa coisa meio descompensada, né? Que eu preciso enfiar uma história coesa e direta e psicológica num universo que eu mesmo falo em entrevistas que é um universo que não é punitivo, que ele é um universo aleatório. Então você encaixar ordem num universo aleatório porque longas são assim, segundo os produtores do filme. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Por exemplo, tem alguns filmes que esse filme me lembrou muito pela estrutura de entrar no buraco, de entrar na casa, ficar perdido e tudo mais. Me lembrou Barbarian. Eu não sei porquê. Mas, se você parar pra pensar, Barbarian tem tudo isso, essa coisa de querer vincular a psicologia, de ter uma grande temática, né? O abuso sexual. Tem vários temas, assim, que são bem sérios e que ele tá tratando de uma forma também psicológica. Só que ele consegue relacionar a personagem principal com a casa, consegue vincular o buraco com o trauma, consegue colocar os personagens de terror vinculados com a história daquela casa. Tipo assim, toda a dinâmica e a arquitetura do lugar conversa com a história das pessoas, dos personagens que estão ali dentro, de uma forma mais coesa e mais direta, sabe? Uma forma mais, tipo, prática, sabe, vamos fazer um filme de terror que vai só andar pra frente, sabe? Ele não... Eu entendo também que o Backrooms tem essa coisa de não andar pra frente, porque ele é infinito, blá blá blá, né? Mas assim, tem essa... eu sinto que falta um pouco, às vezes, essa intencionalidade de... E eu acho que não é nem a intencionalidade, tá? Porque eu acho que teve intenção por trás de vincular, mas a prática, sabe? De colocar aquilo tudo pra funcionar. A arquitetura do lugar, o trauma das pessoas, a relação que o buraco tem com o trauma e com o espaço de cima, sabe? Tipo, fazer tudo isso funcionar de uma forma mais straightforward, uma coisa mais, tipo, só vai. E a gente até criticou lá em Barbarian que Barbarian no final vira um Scooby-Doo. Mas Backrooms também não vira um Scooby-Doozão? Tipo, aquele vilão não é um vilão do Scooby-Doo? Não tem vilão mais do Scooby-Doo do que aquele vilão do Backrooms. É tipo um pirata zoiudo correndo atrás da menina. Mas eu falei mal da segunda parte de Barbarian. Mas justamente justamente isso, tipo... É porque você usou como exemplo positivo. Você falou que em Barbarian funciona e aqui não. Mas é que, tipo assim, ele por fazer, sabe? Tipo, uma perseguição de Scooby-Doo, os dois fizeram, mas eu acho que na relação entre conflito dos personagens, ambiente e tudo mais, Barbarian, por exemplo, fez melhor. Não sei também se é uma comparação muito justa, porque são ambientes muito diferentes, assim, né? Mas estamos falando aqui de filme de terror, criação de tensão e tudo mais. E sobre essa questão da gente ver um diretor tão novo, né? 21 anos, o Kane Parsons, a gente pode falar que a gente pegou ele na planta, né? Estamos pegando ele na planta, literalmente. Que a gente vai, já que é um filme de arquitetura, eu tava doido pra fazer essa piada, obrigado pra quem esperou até o momento. Você esperou, porque a gente não sabia, né? Pegou ele na planta. Pegamos ele na planta, porque agora ele só vai crescer aí, ó, e vai virar um grande diretor de cinema. Não, eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, no sentido do diretor, sabe? Eu realmente vejo muito potencial, eu vejo que tem muita coisa pra extrair dali. Tudo isso saiu da cabeça dele, o canal do YouTube foi ele que fez, foi ele que criou todo esse universo, então tá na conta dele até agora. Toda a parte positiva do filme, com certeza tá na conta dele. E a parte negativa pode ser que tenha um pouco a ver com a
inexperiência, com a idade, com a falta de maturidade do mundo artístico versus corporativo de Hollywood e tal. Então, dá pra dar uma chance com relação a isso, porque as ideias, as iniciativas estavam todas lá. Então, é só uma questão de juntar tudo isso numa próxima e fazer dar mais certo, sabe? Backrooms é um universo dele, então, com certeza ele vai querer explorar mais de outras formas, gente. Isso, com certeza. O moleque nasceu viciado nisso com 16 anos lá, fazendo isso. Você acha que ele não vai fazer mais conteúdo de Backrooms? Uma coisa que fez ele crescer certeza. na internet? Eu acho que agora só tende a crescer. Mas eu acho que pra mim o que mais incomoda não é nem essa questão de, beleza, não era o que eu queria fazer autoralmente, mas o mercado exige que eu faça dessa forma, né, de linkar essa coisa do trauma, essa tendência, né, do pós-terror. Mas assim, já que tem que fazer, já que mandaram fazer, já que vai estar no filme, vamos fazer direito, vamos conectar direito, vamos fazer isso funcionar em tela. E aí pra mim não funciona. Pra mim, beleza, uma coisa é você ter exigências ali dos produtores, tem que estar no filme, não era exatamente o que você queria fazer, mas que você consegue fazer se conectar com a sua história, você consegue fazer aquilo lá funcionar em tela. E eu acho que isso ele não consegue, quando ele vai pra... Olha, esse filme ia ser muito mais louco se ele começasse igual ele começa, e aí depois, beleza, muda a fotografia, vai pra uma coisa mais... pra uma resolução melhor, mas... E começa com os dois personagens, com os dois personagens principais que a gente tem lá dentro, acordando, nossa, onde é que a gente tá? E se passa dentro da Backroom sem eles entenderem nada. Mano, esse filme ia ser muito melhor. Aí você exclui toda a questão do trauma, não sabe quem é a mãe da psicóloga, ela nem é psicóloga, você não sabe. Tipo um jogo, cara, tipo um Jogos Mortais. Começa já com que a gente falou do James Wan, né, que é produtor desse filme. Já que a gente falou do James Wan, começa assim, cara. Eles estão dentro do Backrooms e eles acordam lá dentro e não estão entendendo nada. Cara, esse é outro filme, esse é outra pegada. Então assim, e olha como a gente, pegando Jogos Mortais de exemplo, eu gosto do exemplo que o Gusta pegou também de Barbarian, porque eu gosto do Ultimato de Barbarian. E acho que também funciona. Barbarian consegue relacionar essas coisas, tudo que ele quer dizer no filme, por mais que vai pra um Scooby-Doo no final, mas ele consegue fazer as coisas ornarem ali, consegue fazer, funcionar redondinho. E aí, aqui eu acho que por mais que tudo que o filme faz pra tentar crescer o universo de Backrooms, não funciona assim, por mais que seja uma tendência de mercado e tudo mais, mas eles não conseguem fazer aquilo se conectar direito ali na história, fica meio solto, meio vago. Eu acho assim, o monstro, ele é mais amedrontador. A gente discute muito isso em outros filmes, né? O monstro, ele é mais amedrontador à espreita do que te perseguindo, assim. E eu acho que num conceito igual o conceito de Backrooms, isso é ainda mais relevante, porque o ambiente é esquisito por si só, é você explorando as maluquices daquele ambiente, percebendo, e você espectador e pensando, cara, será que ele vai lembrar como é que volta, sabe? Como ele tá entrando no corredor, mas parece que ele não tá marcando nada, como é que vai fazer, sabe? E aí você vai meio explorando a esquisitice do ambiente. Eu não sei se um filme tão concentrado lá dentro, mesmo conceitualmente, ele ia funcionar por 1h50, sabe? Eu acho que também tem outras coisas a equilibrar, tem coisas que... É muito diferente eu assistir 2h50 dos curtas compilados, que tem uma versão no YouTube, os curtas todos compilados, ela tem essa duração, é muito diferente do que eu conceber um projeto de 1h50 único pra funcionar pros cinemas e pra explorar esse lugar e tudo mais, é muito diferente. Por isso que eu falei que é um daqueles tópicos típicos de curta-metragem, que seria um filme de 40 minutos extraordinário e que vira um filme de 1h50 com alguns problemas. E assim, considerando que a premissa, ela é limitada nesse quesito de talvez ela perder o efeito esquisitice e ela passar a cansar depois de um certo tempo, eu acho que o resultado é bem legal. Apesar de ter várias críticas, eu acho que o resultado é bem legal. Eu acho esse filme melhor do que X-8, pra te falar, Gusta, porque assim, eu acho a história de X-8 boba, mas assim, eu entendo a concepção, porque no X-8 tá mais dentro do que o Lucas tá falando aqui, sabe? O X-8 tá dentro inteiro do jogo. Ele é dentro, porque assim, ele é um loop, você passa pelo mesmo corredor e você basicamente tem que passar pelo corredor, se não tiver nenhuma anomalia, nada estranho, nada fora do normal, você segue reto. Se tiver alguma anomalia, você tem que voltar. E aí você tem que fazer isso 8 vezes, até conseguir sair do corredor, né? Por isso é a saída 8. Eu acho que estruturalmente, o X-8 é mais... abraça mais a sua fonte, né? Ele é todo lá dentro do corredor e aquilo te agonia, ele consegue explorar coisas do jogo e coisas que estão além do jogo esteticamente de forma muito legal. Eu acho que ele consegue, sabe? Mas ele corria também o risco de cansar, até porque o ambiente é sempre o mesmo, né? E ele consegue fazer isso. Talvez o
Backrooms também conseguisse. Só que a diferença de mercado é muito grande, gente. Não dá pra comparar a expectativa de um filme japonês pra expectativa de um filme americano. Como americano pensa cinema e como outros lugares pensam cinema. Olha lá o Não Fale o Mal, que tragédia, que pra mim é uma tragédia, que é o Não Fale o Mal americano e compara com o Não Fale o Mal dinamarquês, sabe? São filmes radicalmente diferentes porque o americano tem uma certa expectativa, um certo medo, uma certa covardia na hora de conceber um filme, sabe? A estrutura é esse pronto e a gente não vai fugir dela tanto assim. Você pode ir até determinado ponto, mas você tem um limite no qual você vai bater. Daqui você não vai conseguir passar porque os seus financiadores não vão deixar, porque isso pode quebrar o retorno que a gente espera no cinema, sabe? Então de novo, eu não acho que é surpreendente que ele consiga fazer as loucuras que ele faz, porque a A24, ainda que faça parte dessa indústria, ela tem um pouco mais de abertura pra essas esquisitices assim, né? Então eu não acho que é surpreendente, diferentemente de achar surpreendente a Maggie Gyllenhaal conseguir fazer o que ela faz na Noiva. Aqui eu não acho surpreendente porque ele tinha alguma margem, mas também não acho surpreendente que ele tenha sentido a necessidade de vincular uma história específica com uma psicóloga, uma história de psicologia, de trauma, de não sei o quê, porque isso é onde a indústria tá agora. Eu acho que seria esperar demais de um diretor de 21 anos que ele conseguisse bancar uma coisa super autoral, super alternativa, super interna ali. Eu acho que realmente, assim, é o melhor que dava. Dá uma sensação mesmo de potencial desperdiçado, eu concordo, mas eu fico mais com, não sei, tô me sentindo de boa hoje, eu fico mais com os lados positivos do filme do que com os lados negativos que existem e não são poucos também, sabe? Legal também para as pessoas conhecerem Backrooms. Eu acho que muita gente vai ficar curiosa pra ir atrás da creepypasta, dos curtas, e vai gostar bastante dos curtas, sabe? Terminando com votos de alegria e felicidade, né? Pro filme que faça mais bilheteria com o novo relançamento e que te traga muitas alegrias pra Kane Parsons. Não vai embora porque chegou a sua hora. Já assistiram Backrooms? Gostaram? Comenta aí no episódio porque a gente quer muito debater com vocês. E aproveita para seguir a gente no Instagram, @meiapantufa, no TikTok, @meia_pantufa e no Substack para ficar atualizado de tudo que rola no podcast. Obrigado por estarem sempre com a gente. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Segue a gente em todas as plataformas que você usa. Terça que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.